Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que possamos, na noite de hoje, fazer o estudo que nos foi solicitado, entrando em sintonia com os benfeitores espirituais e agradecendo pela oportunidade do trabalho e estarmos juntos conversando sobre temas tão pertinentes e que atualmente nos deixam muito mobilizados. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é a continuação no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Falarmos de aflição, de aflitos, num planeta como o nosso, planeta Terra, numa classificação de um planeta de expiações e provas, em que os espíritos que aqui habitam ainda são muito imperfeitos, necessitando de aperfeiçoamento e, em sua trajetória, carregando um somatório de dificuldades dentro desse aprendizado, essa análise ela fica extremamente atual. O que não nos falta é sofrimento, é aflição, problema, dificuldade, de toda ordem. Ordens psíquicas, ordem física, dificuldade econômica, dificuldade de ordem material, enfim, problemas que nos batem à porta a todo instante e que muitas vezes não conseguimos superar. Não são trivialidades, muitas vezes, são problemas sérios, problemas graves, mas que estão intrinsecamente ligados ao nosso processo evolutivo. Nós não podemos classificar essas aflições, esses sofrimentos e querer uma explicação imediata sem fazermos uma reflexão do nosso somatório de experiências evolutivas. O que hoje nós somos o resultado, o resumo de todas aquelas vivências, aquelas experiências que nós tivemos anteriormente. Criados espíritos simples, ignorantes, e que à medida em que vamos nas existências, no somatório dessas experiências, adquirindo conhecimento, é que nós podemos ver o resultado do que nós somos hoje. Muitas vezes nós nos revoltamos, nós nos colocamos em posições de agressividade, de defesa, mas sempre, na maioria das vezes, não aceitação das dificuldades que se avizinham para nós. Os itens que nos foram solicitados, basicamente, as causas atuais e as causas anteriores das aflições, elas estão ligadas a essas nossas experiências. E aqui no item 4, existe a seguinte observação: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Ou seja,
Todos esses males que nos acontecem estão intimamente, intrinsecamente ligados à nossa atuação numa vida anterior, ou numa vida que seja a de agora, mas em fatos que vão desencadear consequências, que vão desencadear esse nosso sofrimento. Nós gostaríamos de trabalhar com o livro Enfoques Doutrinários, do nosso Danilo Vilela, que faz uma abordagem bastante interessante, uma análise bastante ampla de todos esses aspectos. E que ele abrange também todo esse conteúdo desse capítulo para que nós possamos entender e sermos um pouquinho mais didáticos nesse entendimento. Ele diz o seguinte: com o Espiritismo é possível abandonar a antiga percepção da dificuldade como punição ou incompreensível acidente da vida. Ora, pelo nosso atavismo, nós achamos que o sofrimento é resultado de uma punição, de um castigo, da ira divina, quando na realidade ele nada mais é do que a consequência dos nossos atos. Ou esses atos quando transgridem as leis divinas. Porque todo esse nosso aprendizado moral está ligado ao aprendizado dessas leis, e não somente do aprendizado, mas de colocar em prática esses ensinamentos. Então, quando nós abandonamos, quando nós relegamos, quando nós não estamos atentos a esse aspecto, é o resultado que surge dessa nossa imprevidência. Então, nós já sabemos que punição não é, né? É simplesmente a aplicação da lei de causa e efeito, ação e reação. E não é por acaso o sofrimento. Eu não sofro aleatoriamente. Eu não sofro porque Deus determinou que eu sofresse. Eu sofro como consequência de atos impensados e de atos que são inadequados à minha trajetória evolutiva. Então, o que se substitui essa percepção como um agente de progresso e que elas surjam em função de desvios do passado ou como componentes normais de situações novas a serem enfrentadas e dominadas pela individualidade em sua trajetória evolutiva. É muito comum que nós coloquemos vamos dizer, a culpa, porque nós tomamos isso como culpa, mas na realidade, a responsabilidade de todos os fatos que são prejudiciais a nós, que nos atingem, que nos danificam, que nos fazem sofrer, sempre colocamos a responsabilidade, a culpa, é mais cômodo, às vezes em outras criaturas, em outras situações, jamais admitindo que tudo isso possa ser consequência da nossa atitude equivocada. Então, tudo isso está intimamente ligado ao nosso autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, e isso, mesmo que nós queiramos escapar, que nós queiramos sair, como se diz pela tangente,
Nós identificamos, através das nossas inclinações, das nossas aptidões, dos nossos desejos, do nosso linguajar, das nossas preferências, desde a parte da vestimenta, da parte da alimentação, da parte do vocabulário, quem nós somos. Podemos, às vezes, disfarçar, nós podemos enganar algum tempo, mas não todo o tempo. E à medida em que nós enganamos, em que nós estamos atuando de forma não legítima, em algum momento essa máscara cairá. E essas aflições aparecem na medida em que nós tentamos tamponar, tentamos abafar essas tendências que nós carregamos. E aqui ele continua: os espíritos superiores, quando entre nós, e temos numerosos exemplos disso, jamais reclamam ante os obstáculos, agressões ou enfermidades que enfrentam serenamente por saberem-se passageiros, preocupados sempre com os elevados objetivos que constituem a meta da sua ação. Ora, o sofrer, ele requer de nós uma fibra, ele requer de nós atitudes positivas, embora muitas vezes até os espíritas sejam reconhecidos como aqueles que gostam de sofrer, quando na realidade isso é um equívoco. O espírita que faceia, que enfrenta os seus sofrimentos, as suas dificuldades, que tem a resignação, que aceita com o coração essas dificuldades, não é que se goste de sofrer, mas é que se compreende o sofrer. Se compreende o porquê dessas dificuldades. E não é somente a compreensão dessas dificuldades, a contrapartida de que há uma solução que, embora não seja imediata, que não seja instantânea, que não seja, às vezes, nessa existência, ela virá com o tempo, de acordo com não só a nossa aceitação, mas também o tempo divino, que não é o nosso tempo. O tempo de Deus é um, e o tempo em que nós levamos para carrear a nossa evolução, ele é outro. Quando nós paramos para refletir sobre todos os aspectos que recaudam, que desaguam nesse nosso sofrimento. Desde o momento em que somos criados. Quem sou eu? Por que estou aqui? O que me leva a estar nesta situação, neste lugar, neste momento? Tudo isso está ligado, está entrelaçado às nossas vivências e às nossas experiências anteriores de outra vida, ou melhor, de outra existência ou dessa atual existência. Nós carregamos uma memória espiritual. Tudo o que se passa, todas as nossas atitudes, atos mínimos que sejam, estão gravados na nossa memória espiritual. Quando nós habitamos um outro corpo, tudo isso já vem pré-determinado e já vem analisado, catalogado e muitas vezes planejado com os nossos tutores de reencarnação, para que nós possamos levar adiante mais uma fase para o nosso adiantamento
espiritual. Então, essas aflições que nós passamos, além de serem consequências de nossas atitudes, elas podem ir sendo superadas com o correr do tempo. Então, o sofrer de um espírito um pouco mais evoluído, e aqui ele se refere aos espíritos superiores, não há a reclamação, não há o maldizer, não há transferência de responsabilidade. Há sim essa resignação em que nós aceitamos e em que nós fazemos de tudo para que isso se modifique. Carência ou incompreensão, indiferença, má vontade, perseguição gratuita ou aparentes injustiças com que nos defrontemos ocorrem com a permissão de Deus. A perfeição absoluta, que é Deus, tendo sempre, em consequência, um fim útil. Ora, carência ou incompreensão, indiferença, má vontade, tudo isso, quando nós experimentamos, está presente dentro da lei de causa e efeito. Muitas vezes nós estamos recebendo ou aprendendo em forma de problemas e dessas dificuldades, problemas que nós mesmos ocasionamos. Vamos analisar dentro dos nossos lares. Hoje em dia, inclusive, com essa situação esdrúxula que nós estamos passando, mas absolutamente necessária dentro dos códigos divinos e da justiça divina nessa pandemia, nós temos tido oportunidade de enfrentar todos esses problemas e todos esses desafios no nosso dia a dia. Por quê? Porque temos convivido mais com aquelas pessoas que estão dentro dos nossos lares. Felizes daqueles que têm lares felizes, que têm lares onde a compreensão já habita, onde o amor já fez o seu ninho. Mas, lamentavelmente, como comentamos no início, nós vivemos num mundo de expiações e provas. Nós mesmos sendo espíritos difíceis, espíritos problemáticos, espíritos que vêm carregando ao longo da sua trajetória várias pendências a serem administradas. Então, se nós fomos negligentes com alguém em relação ao cuidado, nós vamos saber agora o que é a carência afetiva, a carência de amor, a carência de paciência, a carência de perdão, para que nós possamos avaliar não como uma forma de castigo, mas como uma forma de aprendizado, a forma como não se deve agir. Nós queremos ser compreendidos, mas como ser compreendidos se nós já não compreendemos alguém? Então nós temos que saber como é não ser compreendido, para que possamos nesse aprendizado refletir e pensar melhor numa hora em que formos intolerantes, numa hora em que formos desatenciosos e numa hora em que nós negligenciarmos o nosso próximo mais próximo. Má vontade, perseguição gratuita, aparentes injustiças. Quem de nós pode dizer que já não cometeu injustiça? Quem de nós não perseguiu, não teve suas preferências, não foi
parcial em muitos momentos. Quando nós sofremos isso, como se diz na carne, nós podemos avaliar o que é o sofrer neste patamar. Alcançar a finalidade sem as noções da reencarnação, causa e efeito e progresso, estudadas e difundidas pela doutrina espírita, fica muito difícil de se conseguir superar essas dificuldades. A lei de causa e efeito, a lei de progresso, em que temos que aparar essas arestas dessas dificuldades para que nós possamos continuar com a nossa trajetória rumo a outras esferas de progresso. O Espiritismo é tido como o consolador, ou melhor, ele é o consolador prometido por Jesus. Então, essas aflições, quando elas surgem, quando elas têm essa explicação, quando nós sabemos que o que nós passamos hoje tem uma causa anterior e que não é gratuito e que nós temos a possibilidade, se quisermos, da reparação, do aprendizado, isso nos torna a vida como um todo muito mais possível, muito mais esperançosa de que no futuro nós possamos ser felizes, que essa é a nossa fatalidade, a nossa destinação. A dor, ela está presente quando nós não seguimos o caminho que temos que seguir, que são as leis divinas. Então, esse chamamento, ele vem através da dor, porque muitas vezes nós somos avisados, nós somos alertados pelos nossos tutores e benfeitores espirituais. Nós recebemos mensagens através de sonhos, nós recebemos mensagens através de um alerta de um amigo, nós recebemos mensagens através de mensagens realmente dirigidas a nós, nós recebemos avisos diante de livros, de palestras, de, às vezes, até uma palavra que você acha que é gratuita. E nós, muitas vezes, passamos adiante como se esses alertas não fossem conosco, como se eles não tivessem nada a ver com a nossa, com a nossa trajetória. E eles estão ali nos dizendo, nos alertando, mas nós não sintonizamos com eles. Nós ainda estamos muito, muito, muito arraigados ao que nós temos de mais ainda endurecido, de um egoísmo cristalizado, de um orgulho muito arraigado que não nos deixa sintonizar com essas entidades, com os nossos benfeitores que vêm para nos fazer estes alertas. Então é preciso que nós acordemos como espíritas e aprendamos a prestar atenção nesses sinais que aparecem. Asperezas e obstáculos a superar constroem um cenário normal num mundo como o nosso, para quem se disponha a colaborar na extensão do bem, não devendo constituir motivo de lamentação ou desânimo, da mesma forma que ninguém deplora os esforços até os sacrifícios realizados para a consecução de algum objetivo no campo material, um título no universitário, por exemplo. Então,
Muitas vezes nós desistimos porque achamos que o caminho é áspero, que o caminho é duro, que o caminho é difícil. Então nós deixamos de lado, deixamos para depois. Mas nós estamos em regime de urgência reencarnatória. Já não dá mais para deixar para depois. Essas aflições, elas surgem como alertas que a divindade nos coloca, porque se nós nos colocarmos num patamar de calmaria, de que nada nos acontece, de que tudo é facilitado, nós nos acomodamos e nos esquecemos que é preciso evoluir. Ainda é necessário, dentro dessa esfera, que nós não, não é que soframos, mas que avaliemos toda essa gama ainda de asperezas morais que nós ainda carregamos. Oportuno lembrar, por fim, que a consciência quanto à utilidade do sofrimento não deve levar ao conformismo ou à passividade cega ante as investidas do mal, que, quando possível, deverão ser evitadas ou neutralizadas mediante providências justas, inclusive com o recurso da autoridade humana. Nós não devemos também nos acomodar diante do sofrimento. Ah, eu sofro mesmo, eu sou um coitado, eu não mereço perdão. Não, absolutamente. Nós precisamos não reagir, mas agir em função do bem. Porque muitas vezes nós somos atacados exatamente porque estamos trabalhando pelo bem. Mas nós temos que continuar insistindo, agindo, para que nós possamos superar essas dificuldades. Como esclarece o Espiritismo, a dor, como efeito da infração das leis divinas, desaparece ao longo da evolução, permanecendo, contudo, o trabalho, o esforço de criação e a superação dos desafios como valiosos ingredientes do progresso. Ou seja, evoluir não significa habitar um céu de ociosidade, como se dizia, desse atavismo, né? Porque é um atavismo que tem as ideias do céu e do inferno. E aqui, conforme esclarece o Espiritismo, a dor, ela surge em função da infração às leis divinas, não quer dizer que quando nós superemos através dessa evolução, que nós vamos estar isentos do trabalho. Pelo contrário, é aí que nós vamos alcançar patamares mais evoluídos também dentro da escala do trabalho junto aos benfeitores espirituais. Cada vez mais nós temos que pensar e repensar que a dor, ela é um chamamento. A aflição, o sofrimento, ele será passageiro e tão mais passageiro na medida em que nós compreendermos, nós analisarmos a origem desses sofrimentos e a nossa vontade e boa vontade de superar. Bem-aventurados os aflitos não quer dizer que se esteja fazendo uma apologia à dor. O que se diz é: tende bom ânimo, para que possamos, através da compreensão das leis divinas, através do trabalho no bem, através da seriedade de encarar esses desafios, nós possamos estar cada vez mais perto de chegar a um mundo de regeneração, que tampouco é um mundo feliz,
mas já vai ser melhor, já vai ser mais fácil para que nós possamos continuar a nossa trajetória. Então, que possamos refletir no sofrimento, refletir que é possível superá-los através da ajuda dos benfeitores espirituais e principalmente do Evangelho de Jesus, e sintonizando com toda essa gama de espíritos superiores, poderemos com certeza superar tudo aquilo que ainda nos fere, nos magoa, nos deixa entristecidos, mas que isso também vai passar. Que a paz de Jesus continue conosco e que possamos estar sintonizados com o Senhor da vida, agora e sempre. Que assim seja.